Fala, Danilo. Então, o Palmeiras, como eu estava dizendo, ele estava praticamente controlando forças, dosando, não estava dominando o jogo, massacrando o Liverpool. Tava tocando bola para lá, para cá, 2-0, tocando bola para cá, para lá, 3-0, 4, 5. E foi assim, e num grupo que dessa vez todos concordamos que o Palmeiras não teve lá a sorte de pegar, né? Porque a gente, em outros anos, o Palmeiras pegou o grupo baba, mas o Palmeiras sempre fez, quando pegava times mais fracos, o que a gente espera de times mais fortes que pegam os mais fracos, que é vencer sem nenhuma dúvida. E a história da Libertadores desse ano e dos últimos anos mostra que muitas vezes times mais fortes pegam os mais fracos e sofrem pra caramba. E é coisa que o Palmeiras normalmente não tem sofrido. Sofreu contra o Del Valle lá, mas é onde todos os brasileiros sofrem. O Palmeiras é o único time que ganhou do Del Valle e tal. Então o Palmeiras, mais uma vez em modo automático, com o Abel Ferreira, venceu mais uma de 5-0. Sobre o Endrick, assim, eu achei absurdamente lamentável a cena do amarelo para o Endrick. Primeiro porque ele já fez essa comemoração outras vezes. Segundo porque não foi provocação para ninguém do banco, para ninguém da arquibancada. E assim que ele foi cercado por todos os jogadores, ele pulou o alambrado, ele fugiu da confusão, ele não fez absolutamente nada para merecer o amarelo. Ele pediu desculpa depois, porque eu acho que ele nem entendeu o que estava acontecendo. E aquela história, eu nem sei o que é desculpa, porque não faz sentido ele ter pedido desculpa. E para mim é um negócio assim extremamente lamentável. Caso assim de a Conmebol olhar e perguntar para o juiz e eventualmente rever e falar: meu amigo, você deu amarelo por quê? O que ele fez? Ele não pôs o dedo na boca, ele não pôs o dedo na orelha, ele não fez nada de provocativo. Ele fez uma homenagem ao filme, ele já tinha feito isso outras vezes, inclusive na Libertadores. Então, assim, não faz sentido esse tipo de amarelo. Aliás, o gol que rendeu a outra meta do Palmeiras, o Palmeiras ganhou agora 13 milhões com esse gol, mas mais uma vez que ele bate a meta. Assim, não faz, assim, é um negócio absurdo para mim. O Palmeiras goleou, modo automático. Para mim essa questão assim, fica realmente chocante. E por fim, só uma outra coisa que eu queria falar: note que o Abel abriu mão do ataque com o Flaco Lopes. Ele fez um ataque, já é a terceira vez que ele faz um ataque mais rápido, mais próximo do que o Palmeiras teve em outros momentos com o Rony correndo de um lado para o outro da área. Não igual, mas com o Lázaro de um lado, o Estevão do outro e o Endrick mais próximo da área, que é onde ele gosta mais de jogar. A questão é, ele começou a fazer isso agora que faltam 6 jogos para o Endrick ir embora. E ainda a gente não conseguiu ver o trio do bilhão, que é assim que ficou conhecido, Estevão, Luiz Guilherme e Endrick. A gente ainda não conseguiu ver esse trio do bilhão jogando mais. Então o Abel continua com a cartilha dele um pouco rígida. A gente não pôde ver o trio do bilhão e se vê 6 joguinhos que ele percebeu que o Endrick tem que jogar mais próximo da área. Pois é, um pouquinho tarde, mas enfim, ainda vai. Ô Arnaldo, quinta vitória seguida do São Paulo fora de casa, veja só, quarta do Zubeldia, mas tem suas questões, como sempre, com contusões do São Paulo. Assim, o Palmeiras tem, a gente estava falando de Flamengo e Corinthians, o Palmeiras tem o Atlético Paranaense no final de semana, que é o time brasileiro da Sul-Americana 100% e é um time para a gente ficar de olho. Acho que o Palmeiras vai ter um desafio grande no final de semana. E o São Paulo, do Zubeldia, tem o Fluminense do Diniz, na segunda-feira. Também vai ser um desafio grande. Agora o Zubeldia jogando em casa, né? Porque viajou pelo mundo, pela América do Sul durante boa parte, conseguiu bons resultados, mas agora tem outros níveis de adversários pela frente. Vai ser um embate curioso, porque o Diniz está mais pragmático, como você falou, depois dessa atuação com o Colo-Colo. E tem um detalhe também que chama a atenção: o Trajano já passou por essa experiência. O São Paulo virou o time das segundas-feiras, né? Jogou com o Palmeiras na segunda-feira, vai jogar com o Fluminense na segunda-feira, vai jogar com o Cruzeiro na segunda-feira. E o presidente do São Paulo está protestando em relação a isso, talvez para o presidente do São Paulo, que sim, está organizando, isso eu preciso referendar aqui, muito bem a arrecadação de alimentos, mantimentos para as vítimas das enchentes do Sul no Portão 5 do Morumbi. Quem passa no estádio é impressionante, ainda bem, a quantidade de coisas que estão sendo entregues e depois distribuídas. Sim, ele doou
a grana do leilão, do letreiro do estádio antigo, quase R$800 mil para as vítimas das enchentes. Sim, é verdade. E ele tem protestado contra os jogos de segunda-feira, que aí é uma outra discussão. Envolve o Corinthians, as TVs. A TV Globo não tem o Corinthians na Libertadores, então ela quer colocar o Corinthians no Brasileiro. O São Paulo passa na TV Globo na Libertadores, então o torcedor do São Paulo não tem mais domingos para ver o time dele em ação, tem só segundas-feiras de noite. Então, é a única maneira de ver o São Paulo na segunda, Arnaldo. Exatamente, né? Só dessa forma, só dessa possibilidade. E acho que agora com uma série de agora com uma série de jogos em casa, acho que às segundas-feiras e quintas, que é o time das segundas-feiras e quintas, eu acho que mesmo com a adesão do torcedor de São Paulo, seria conveniente pensar em alguma promoção de ingressos e tudo mais, porque a presença de público fica um pouco prejudicada pelo acúmulo agora com os jogos em casa e pelos horários e dias que eles vão acontecer a partir de São Paulo e Fluminense, que era às 7 da noite no Morumbi e passou para as 8 da noite no Morumbi na segunda-feira. Exatamente. Também o São Paulo, também aquele leilão do letreiro do Morumbi, também é toda a grana, 700 e poucos mil lá. Quase 800 mil. Vão também pro... o Juca vai dar o nosso, foi também para as vídeos. O Juca vai dar o nosso ratão e o gatão. Você quer entregar agora? Eu tenho mais uma coisinha para mostrar para vocês. Não, vamos mostrar, mas peça para chegar nos 5 mil, que tem 4 mil. Vamos chegar nos 5 mil, estamos com 4 mil o mínimo. 300. Vamos chegar em 5 mil aí, gente. É o seguinte, enquanto a gente vai chegando nos 5 mil, vocês deem likes aí, eu quero falar para vocês o seguinte, tá no ar mais um episódio da série História da Bola. O de hoje é sobre o ex-dirigente do Palmeiras, José Carlos Brunoro, que recebeu uma missão, tentar contratar ninguém menos do que Maradona. E ele conta aí por que não deu certo. Vamos ver. Eu tomei um susto em 92. O Maradona tinha acabado de encerrar o contrato dele lá na Itália e veio uma ordem da Itália falar se eu conseguia trazer o Maradona para o Palmeiras. Eu falei, estava chegando do vôlei, como é que eu vou falar com o Maradona? Eu tomei um susto, né, cara? E aí consegui um contato com os empresários do Maradona. Aí eu fui para lá para tentar negociar o Maradona. Ficamos naquela negociação, mas no final ele respondeu que ele não podia jogar no Brasil, que os argentinos não iam perdoar ele, né? Dinheiro, a Parmalat falou, se trouxer o Maradona, não se preocupe com isso, né? Imagina, se traz o Maradona pro Palmeiras e tal, né? Ia ser um espetáculo, lógico, era o maior jogador do mundo na época, né? Foi essa a primeira contratação que, de certo nível, né? Assim, que não deu certo, né? História da Bola tá aí para você assistir, tem um link aqui do lado, pertinho da enquete aqui, contando toda essa história da bola. Fala, Mauro. Não, é Trajano. Eu recebi aqui um WhatsApp do Roberto Salim, que fez esse programa, e ele disse que não foi creditado a ele. Ele pede que seja creditado. Roberto Salim, Histórias da Bola, essa entrevista. Grande Roberto Salim. Já tinha feito aquele com Macedo, lembra? Sim. Do Cordão? Ótimo. E esse é o registro do Roberto Salim, estou colocando aqui. Cracaço, Roberto Salim. Juca, primeiro eu quero que você fale por que o Maradona não veio para o Palmeiras e depois que você entregue o ratão e o gatão. Porque sonhar é possível, realizar os sonhos nem sempre. Eu vou entregar o meu gatão de ouro, mais uma vez, para esse encantador time de Leverkusen, que ontem, mais uma vez, recusou-se a perder no último minuto. 11 jogos que ele ou vira ou empata depois do 89º minuto, para manter 48 jogos, agora 49 jogos de invencibilidade, a maior marca do futebol europeu, ultrapassou o Benfica. E faz isso tudo, como diz o comentarista da TV Cultura, encantando. Ele encanta, ganha, como é que é a frase, Arnaldo? Você deve ter ouvido o comentarista dizer. Ganha e não perde, né? Parece uma redundância, mas é que o não perde agora virou
uma extensão do jogo, né? E encanta, além do mais, né? Encanta. E se recusa a jogar pelo resultado. É uma maravilha esse time. Eu estou encantado com o Eintracht Frankfurt. Gostaria de ver... Eintracht Frankfurt não, Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen. Gostaria de ver um jogo dele contra o Real Madrid, porque realmente eu acho que ele é que devia estar disputando a final, não o Borussia Dortmund. Ele como representante do futebol alemão. E vou dar o nosso ratão de bronze a todos aqueles canalhas, cafajestes, que estão distribuindo fake news, como só ia acontecer na extrema-direita, politizando a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, para a qual eles foram fartamente responsáveis e agora tentam minimizar os esforços de tanta gente boa para que se encontrem soluções no Rio Grande do Sul. A extrema-direita é isto que nós estamos vendo. O fascismo não encontra limites. A esses, o ratão de bronze. Muito bem, está entregue, então, portanto, o ratão de bronze, o gatão de ouro. O Juca está saindo para o compromisso agora. Juca. A nossa enquete ficou assim, eu vou dar aqui. O futebol brasileiro deve parar? Sim, 36%. Não, 64%. Posso ainda dar tempo de eu... Foram influenciados por essa... Eu tomei um banho, eu tomei uma coça. Né? Mas tudo bem, mas são normal. Durante o programa. Ó, algumas mensagens aqui. Rogério Manuel. Trajano, o Mauro, quando ele vem preparado com argumentos, ele tem uma eloquência que deixa qualquer um... ele é forte no negócio. Mas foi muito bom o debate. Acho que, como o Danilo falou, a gente ficou escutando, e não é uma questão simples, não. É um debate mesmo. Eu acho que a gente tem que falar bastante sobre o assunto. O Fernando. O Fernando gostou. O Fernando gostou. Nosso fã número 1. Deve ter gostado. O programa é dedicado ao Fernando. Espero que ele esteja contribuindo, né, com alguma coisa a favor dos gaúchos. Exato. Sim. O grande problema dessa questão é a tentativa de brecar qualquer debate por parte daqueles que tentam cancelar quem não pensa ou quem não defende as mesmas ideias. E vou repetir aqui. Tem gente, sim, preocupada com a parte esportiva, com seus times, no momento como esse, quando isso é totalmente secundário. E aí o covarde vai lá e escreve assim, se fosse o seu time, se fosse o meu time, eu ia pensar a mesma coisa, meu amigo. Você não tem procuração para falar por mim. Fale por você. E já é um esforço muito grande você falar por você, pela sua cabecinha pequena. Tá? A prioridade tem que ser as pessoas. Os times, paciência, nós citamos aqui alguns exemplos. E eu acho o mais impressionante o seguinte, o discurso de questão meramente humanitária. Ok. Cara, morreram 240 e poucas pessoas em Petrópolis, não teve uma voz que pediu para parar o futebol. Não temos cabeça para jogar futebol agora, mas tinham naquela época. Qual a diferença do povo de Petrópolis para outras regiões? Infelizmente isso acontece. Então, assim, tem que ser um pouco mais pragmático, um pouco mais efetivo e não ser covarde a ponto de distorcer o que está sendo falado. Ninguém aqui, em momento algum, disse que não devemos nos preocupar com as pessoas e tudo mais. Ninguém. É isso, ó, o Rogério Manuel Pedro fala, a CBF tem que achar uma solução para manter o campeonato e garantir o direito dos clubes gaúchos, o ajudar o Rio Grande do Sul com dinheiro e mantimentos. Paralisar é uma solução simplista e simbólica. O Pablo Leite fala, sugestão, muda o campeonato desse ano para o modelo antigo, classificando os 8 e já coloca os 3 times do Sul classificados, com apenas 2 rebaixados. Aí também não vai ter isonomia, né, Pablo? Paulo Dias, se fosse os times de São Paulo, Rio de Janeiro, vocês já tinham parado e vocês sabem disso. Não sei se teria. Pois o cara acha que fala pelas pessoas. É de uma pretensão, né? Aliás, teve dirigente falando isso. Se fosse o time de São Paulo, o cara no meio de uma crise dessas, num momento desses, ele não está preocupado em ajudar as pessoas. Eu fico indignado, ele está preocupado em apontar o dedo para outros fazerem insinuações, ilações, né? Se fosse o Marcos Braz falaria outra palavra, fazendo ilações covardes com outras pessoas. Se fosse o quê, meu amigo? Quem é você para falar o que eu falaria numa outra situação? Com base em quê? Quem você pensa que é para falar por mim, pelo Trajano, pelo Tirone, pelo Arnaldo, pelo Juca, pelo Danilo? Fale por você, cara. Coloque-se no seu lugar e preocupe-se com as pessoas. Está preocupado sim com o futebol, é com os 3 pontos do time, quando deveria pensar nas pessoas e como o futebol pode ajudar as pessoas. E se fosse o Flamengo, ou São Paulo, ou Vasco, ou Atlético, paciência, a mesma coisa. Tomara que não aconteça, mas se um dia acontecer, a gente vai falar a mesma coisa. Porque o futebol é secundário nessa hora, gente.
Mas não é para essas pessoas secundário, não.